Fala pessoal, boa tarde. Começando mais uma análise aqui no nosso canal da CryptoTrade. Hoje, dia 19 de setembro de 2024, agora são 3h32. Falando um pouquinho a respeito do calendário econômico de hoje, tivemos alguns eventos, porém, o mais protagonista foram os pedidos iniciais por seguro-desemprego, com uma projeção do mercado em 230 mil pessoas, acabou vindo abaixo. 219 mil pessoas solicitaram seguro-desemprego. Denota-se que a economia norte-americana mantém-se estável, com uma força de trabalho preponderante. Tá certo? Vindo aqui para o gráfico do Bitcoin, que é o nosso carro-chefe, estávamos esperando então a confirmação de um candle padrão de força compradora aqui nessa região para justificar o rompimento, né, dessa antiga resistência que unificava os topos descendentes, e com a confirmação veio a agressão em blocos por parte dos compradores, como é possível analisar aqui no gráfico, e o mercado veio buscar novos níveis de preço com a condição que tínhamos anteriormente, né, que era o rompimento desse antigo topo, mantendo-se a estrutura atual com topos mais altos. Atualmente estamos com o preço na região dos 63.700, nos aproximando inclusive do nosso alvo primário, que é a região próxima, que é os 65 mil dólares, e contando. Nesse primeiro momento, analisando de forma mais cautelosa, nenhum indicativo de que o mercado venha a fazer uma correção mais drástica ou verticalizada, né, ao ponto de vir procurar esse suporte. Então, teoricamente, eu passo a excluir essa marcação para que futuramente possamos buscar uma nova estrutura de preço, uma nova formação. Analisando, e algo muito importante, que é o livro de ofertas, eu particularmente gosto de utilizar o livro da Binance, porque é a corretora que tem o maior volume de negociações de criptomoedas no mundo. Então é muito relevante a gente saber analisar o livro ao ponto de somar com análise gráfica, o price action, e verificar de fato a intenção desses players, na maioria de suas vezes institucionais, para que possamos colher essas evidências e conseguimos ter uma boa assertividade. A gente já percebe no próprio livro que a região aqui dos 65 mil dólares, a gente tem 308 lotes de Bitcoin a serem vendidos nesse nível de preço. Basicamente, seriam mais de 20 milhões de dólares a serem adquiridos nesse nível de preço, o que pode ser bastante impactante para quem esteja comprando. Então, é bastante importante, caso o preço se aproxime de fato dessa região, que é a nossa expectativa, obviamente tem potencial para isso, que quando o preço chegar nessa região, você acompanhar em tempo real. Tá? Então é interessante você abrir o gráfico, abrir o livro, analisar de fato se esses players aqui eles irão permanecer com as ordens no livro, ou se é uma forma de intimidação ou até mesmo um blefe para intimidar, né, o lado comprador.
ou se de fato eles têm a intenção de vender esses 309 lotes nesse nível de preço, o que pode ser um pouco mais difícil para o lado comprador adquirir, principalmente de uma vez só. Vindo um pouquinho mais para baixo, a gente já percebe também que na região aqui dos 64 mil dólares, a gente tem aí a serem comprados 10 milhões e meio de dólares. Ou seja, pode ser que caso os compradores consigam empurrar o preço até essa região, a gente tenha um eventual respiro do mercado, nada muito significativo ou movimento verticalizado, mas algo que deve ser analisado também, né? Se for o caso, diminuir o tempo gráfico, analisar a estrutura de preço a ser formada, por exemplo, em 15 minutos, 30 minutos, se eu vou ter um mercado ainda ascendente, se eu vou ter um mercado consolidando nessa região ou se eu vou ter um mercado descendente. Então também é importante analisar essas regiões onde a gente encontra grandes quantidades de lotes posicionadas no livro, justamente para a gente conseguir antecipar a movimentação do preço. Voltando aqui para o gráfico, vou utilizar também como suportes primários essas regiões aqui, tá? No caso, são regiões onde houveram intensas trocas de lotes, né? Na maioria das vezes coincide entre a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do preço. E no eventual respiro, a gente pode utilizar esses níveis como referência. E aí, volto a repetir, referência para saber se há a intenção desses players em romper, né, essas marcações ou simplesmente recusarem, tá? Então, seguimos atentos aqui ao mercado. Aqui gerou bastante oportunidade, né? Principalmente para quem conseguiu pegar a análise de ontem, né? Inclusive, foi possível fazer uma operação no mercado de derivativos, especulando aí o preço em níveis maiores. E é sempre muito bom quando tem volatilidade no mercado, pois só assim você consegue tirar dinheiro de forma consciente e planejada. Beleza? Então vamos aguardar esses pontos, às quais eu fiz referência aqui. E a gente volta amanhã novamente com uma nova análise. E futuramente também poderemos fazer de outras criptomoedas. Se você tem alguma sugestão ou tenha um ativo que você queira que eu analise aqui no canal, fique à vontade para comentar, ou se você conhece alguém que já está no mercado e tem interesse, não deixe de compartilhar também e me siga para mais informações relevantes. Tá bom? Grande abraço e até amanhã.